Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre trajes espaciais. E para isto, antes nós vamos falar sobre traje de incêndio. Vamos por partes. Estamos fazendo a produção dos livros, como pode ver o material está preparado aqui. Nós temos já 4 livros semi-prontos, só falta fazer a resinação da arte e montar a capa, e a gente vai enviar em breve. Muito obrigado a todos que estão participando e vamos começar. Deixa eu colocar as coisas aqui. São 18 horas e 1 minuto e estamos dentro do tempo. Esse é um livro que nós vamos montar. Como vocês podem ver, essa parte aqui, nós temos que colocar uma folha de rosto. Ele é costurado nesta parte. Então aqui tem fio de nylon com alta costura. E é esse livro que é a base de todos os nossos estudos. Por isso, agora, nós vimos traje espacial... Não, já vimos traje de mergulho. Há uma coisa que eu não falei que é... A cada metro que você desce, você aumenta a pressão. Então, você tem uma pressão de 1 atmosfera, 1 atm, que é a pressão que você recebe em volta de todo o seu corpo quando você está a nível do mar. Isto é uma referência para as atmosferas. Quando você vai abaixando, essa atmosfera começa a aumentar e começa a aumentar muito, mas muito mesmo. Mais ou menos desse jeito aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para mostrar, só um pouco. Tá, vamos pegar aqui e vamos fazer com esse papel, assim. Então, isso aqui está na atmosfera normal. Se ele for um balão, ó, um balão... Puxa, você pega um balão, né? Boa ideia. Vamos lá. Um balão. Bexiga. Aqui. Então, imagina esse balão aqui. Ela está na nossa atmosfera normal. O nosso corpo é como um balão. Então... Ué, tá furado? Um balão furado. Oxa, vou pegar outro. Primeiro balão que eu pego furado. Olha que sorte. Bom, aí está. Esse é um balão. Quando vocês estão a nível do mar, aqui está o corpo de vocês. Quando vocês afundam 1 metro, vocês começam a receber uma pressão em volta do corpo inteiro de vocês. Assim, ó. E quanto mais para baixo vocês vão, maior é a pressão, até que implode. Essa implosão acontece quando vocês estão muito profundos, quando vocês desceram bastante. Então, há essa implosão. Então, é porque a pressão aumentou. Mas, o nosso corpo acaba se adaptando a essa compressão. Então, você tem um posto que você coloca... Tipo, se contém cilindros de oxigênio e cilindros de um outro composto, tipo nitrogênio, que misturando, vocês conseguem ter um gás dentro do corpo que consegue se comprimir sem explodir. Então, a gente consegue descer a baixíssimas profundidades, sem sofrer muito. Quando as profundidades são abissais, a gente precisa ter uma proteção de um veículo, tipo um batiscafo, que é mais ou menos assim. Deixa eu colocar aqui a cinta, né, que vai prender a mochila. Aqui a gente coloca outro cinto, tá. Mais ou menos assim. Normalmente circular, porque ele recebe pressão de todos os lados. Ele tem uma camada muito grossa, feita por várias camadas de metais, rebitados, com rebites poderosos e bem aplicados. É praticamente uma bola de ferro gigante, com uma escotilha que tem, ou assim, ó, como eu fiz, ou desse jeito. Fechou a escotilha, esse aqui vai ser pressionado para que não afunde. Tá? Normalmente é colocado na parte de baixo, eu coloquei com o lado errado, vamos deixar assim. Os vidros, são várias camadas de vidros extremamente resistentes, tipo... a pressão é tão gigante que esse vidro é tão resistente que consegue receber uma bala. Pinturas
E nessa camada grossa de metal, de ferro, os mergulhadores, não, o pessoal que está afundando, né, nas regiões abissais, ficam aqui dentro medindo o tempo. Isso daqui é amarrado com um cabo que vai até o navio, e eles têm todo um sistema de oxigênio com motores funcionando lá em cima, porque a pressão é tão grande que você tem que bombear bem forte para ver a circulação de ar. O ar entra e o ar sai. Vocês têm uma lanterna que às vezes tem que apagar para você conseguir enxergar os seres marinhos, que as luzes são fantásticas. E é bem isso daí. Quando o batiscafo do Jacques Cousteau atingiu o fundo das regiões abissais, ele foi o primeiro homem a atingir uma profundidade gigante, provavelmente o único, foram dois, né? Eles bateram no fundo, levantou uma poeira, aí a viagem acabou. Boa noite a todos, para você também, Ana Pintura. A viagem acabou, eles tiveram que um monte de poeira levantado do fundo, na água, assim, flutuando, e não chegavam mais nada. Mas até aquele momento eles viram seres maravilhosos, incríveis, que depois foram vistos por sondas e outros veículos que foram afundados, né? Além de se capturar através de redes em regiões abissais. Então, esse traje é feito para proteger do frio, porque quando você está descendo começa a esfriar, e não protege da pressão. A pessoa se adapta à pressão, então você tem os cilindros que se adaptam à pressão. Tá. Agora, quando vocês têm esse traje, ele é feito... Oi, Nick Artes, tudo bom? De uma forma que proteja a parte interna da temperatura. Então, são um traje anti-chamas e anti-calor, com fibra de vidro, com amianto, com várias camadas para proteger a pessoa que está vestindo, com luvas que não é borracha não, tá? É uma luva com esse material que protege completamente do calor. Aí precisa de máscaras, também com proteção térmicas, oxigênio, porque ele não pode inalar gás. Vai ter que ter a proteção dos olhos também, a facial, a máscara completa facial. E ele não consegue proteger completamente. Esse traje aqui, esse livro, esse aqui eu estou fazendo, tá? Vixe. Eu não consigo ler teu nome agora, tá? Eu não lembro bem as letras, eu tentei estudar, mas não lembro todas. O nome desse livro é Compêndio de Desenho. A gente faz esse livro para dar essa aula que a gente está dando. Então, esse livro ensina a desenhar desde a parte mais básica, com as linhas, né? Com linhas e coisa tal, mostrando proporção, rosto e tudo, e a gente está na parte da moda, que iniciou com sapatos, a gente viu vestidos, a gente viu corsete, a gente viu saias, a gente não viu a luva, a gente pulou para ir diretamente, passamos pelo chapéu já, para ir para traje de mergulho, e agora nós estamos vendo o traje de incêndio, tá certo? Oi, obrigado por me seguir. Aí, vamos continuar. Aí, esse daqui Tá, esta roupa é menos completa, a proteção é mais parcial, ela consegue proteger de queimaduras o corpo e parcialmente do calor, não tem máscara, ó. Então, essa daqui ela protege contra o choque, contra quedas, tem as luvas, e vocês veem isso daqui em várias situações de trabalho, esse tipo de traje. É tipo uma armadura. Vamos desenhar? Já vamos chegar nesse daqui. Mas eu quero falar de traje de astronauta antes, tá certo? Hoje vai ser traje de incêndio, de astronauta. E depois vamos entrar em armaduras. Ok? Na verdade, talvez eu devesse falar de armaduras antes, porque todos esses trajes são tipo armaduras. Vamos lá. Para fazer esse traje, nós temos os acessórios. Mas para fazer, temos que desenhar o corpo. Então, vamos começar com o corpo. São referências, a Nick Art, aquela é fotos, né? Tem desenho meu ali? Não, ali não tem. Tem sim. Não tem. Mas tem desenhos meus. Depois eu mostro meus desenhos, não agora. Vamos lá. Caixa torácica, quadril, cabeça. 3 elementos. Esses 3 elementos, esse tamanho tem que ser o tamanho da perna. E quando você não calcula, a perna fica para fora. A miopia está aumentando. Você vai ter que trocar a lente do óculos?
Aqui você não tem questão de miopia, né? Aqui é astigmatismo, porque você está vendo a tela, não é? Jamile Cardoso. Então aqui é astigmatismo, ou hipermetropia, né? Mas não miopia. Não é o nosso caso aqui. Miopia é quando a gente olha de longe, que é o meu caso, né? Ó, bumbum, glúteos, ó, duas bolinhas, como a gente já viu, ombro, tá? E tem essa proporção. E não vai caber a perna. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar o cara sentado. Vamos sentar o cara? Ó. Esta é a coxa, isso daqui é a metade desse tamanho aqui. Ah, então tá. Então você consegue enxergar aqui. Bom, vamos lá. Então, essa distância... Deixa eu ligar outra luz. Pronto. Essa distância do joelho até a coxa tem que ser a metade do corpo inteiro. Proporção. E a coxa, se eu colocar aqui, essa parte, você tem a perna e o pé, o tamanho disso daqui é o mesmo tamanho da coxa. Repetindo. Olha bem. A distância do joelho até o pé é a mesma distância do joelho até a coxa. O Mandaholic está aí? Espero que ele apareça logo. Quando o Mandaholic aparecer, me avisa, Mandaholic, que você apareceu, tá certo? Então, essa é a distância. A soma desses dois é o tamanho disso daqui. O que eu estou dizendo é que o tamanho da perna até o pubis é o mesmo tamanho que o resto do corpo. Beleza? É isso aí. Que droga que a miopia está aumentando. Na sala de aula isso é muito chato. Aí você vai ter que usar a câmera na sala de aula, apontando para o quadro e ler pelo celular. Wilton, mas isso não é regra, né? Sobre essa proporção? Não, não é regra. Mas é quase uma regra. É uma forma fácil de você decorar. Vamos lá, ó. Na questão da proporção. Aqui. Vamos lá. Estou chegando. Aqui tem. Mas vamos chegar aqui. Ó. Eu vou usar a proporção humana, que é mais real, que é 7 cabeças e meia, não 8 cabeças. 8 cabeças é o mais fácil, porque você divide no meio, aí você tem o pubis, viu? Ó, o pubis, tá? Aí divide no meio novamente, você tem o peitoral, ó, peitoral. Você divide no meio novamente e você tem a cabeça. É mais fácil. Volta, volta. É um prazer desenhar. Volta mesmo. Volta a desenhar. A minha aula está mais avançada agora, mas você pode rever minhas aulas mais antigas, assim. É só entrar no meu canal e você vê. Bom dia, Malu. Bem-vindo. Malu, me conta uma coisa. Você é a mesma Malu que aqui de Londrina, que tinha aula comigo? Ou você é aquela Malu que me conheceu na internet e está me seguindo? Então, dá uma olhada no meu canal que está cheio das aulas de anatomia. Eu já dei. Toda essa parte eu já dei. Vamos repetir de novo. Ó, quando é 8 cabeças, é o clássico, porque é mais fácil. Você tem o tamanho da cabeça, isso se duplica, dá 2 cabeças, 3 cabeças, ó, é o tamanho da cabeça. 4 cabeças, 5 cabeças, 6 cabeças, 7 cabeças, 8 cabeças. E por que 8 cabeças é tão legal? Dá uma olhada mesmo. 8 cabeças é legal, porque quando se divide no meio, você tem o pubis. Amigo da Mica, beleza. Tô chegando agora. Como é o nome do livro? Compêndio de Desenho, Caio. É um livro que eu fiz aqui para ajudar a gente a ter as aulas, né? Então, entendeu? Ó. Então, 4 é o pubis. Se você divide daqui até aqui na metade, aqui é o peitoral. E se você divide daqui até aqui na metade, aqui é a cabeça. Entendeu a ideia? Então, matematicamente, para quem gosta de matemática, quem não gosta, começa a gostar porque é uma coisa legal, sabe? São os professores que deixou você traumatizado. Vai com calma, assim. Eu tenho isso daqui, eu vou dividir uma vez. Ó, esse espaço aqui, eu vou dividir uma vez. Então, eu vou dividir no meio. Aqui no meio é o pipi, é o pubis. Oh, Alma, que legal. Bom, meio, tá aí. O meu filho tá na Inglaterra. E ele foi numa conferência lá. E eu fiquei tão feliz assim por ele. Aqui, ó, no meio. Aqui, ó, dividir no meio novamente. E sabe, se você tá no meio, se dividir no meio, fica 1/4, né? Meio, dividir novamente no meio. Então, deu 1/8. E a cabeça fica aqui. E o peitoral fica aqui. É o que é o peito, entende? O peitoral. E o pipi fica aqui, é o pubis. Então, aqui está o calção para cima, tá? E o pé fica aqui.
e o outro pé fica aqui. E se eu divido daqui até aqui no meio, que dá 1/4, né? Metade dividido no meio dá 1/4, né? Você tem o joelho. Aí está. Aí, ó, joelho. E do pubis, você tem a mão, aqui você tem o braço, aqui você tem o trapézio, e aqui o esternocleidomastoide, e aqui a clavícula. E aqui, ó, você tem a caixa torácica, e a coisa surge, entende? É metade, de metade, de metade. Que bom, Monteiro. Tá explicado isso no meu canal já, tá certo? Você chega aqui ou vai lá no YouTube, que tem lá, na parte de proporção, já mostra isso aqui. Assista meus vídeos, que eu troquei o criativo, vai embora. Acredita. Ele vai embora. Então, ó. Só que, presta uma coisa. Isso daqui é o quadril. Isso daqui é a caixa torácica. E isso daqui é a cabeça. A caixa torácica, a cabeça e o quadril são os 3 pontos mais importantes do corpo. Junins, que bom que você conseguiu fazer a mão fechada. Eu dou uma dica. Vamos ver. Então, quero voltar aqui. Ó, a mão fechada vai ser o seguinte. Você tem a mão. O tamanho da mão é pegar a cabeça, dividir em 3 partes. Essa primeira parte, a palma da mão, essa segunda parte são os dedos. E aqui atrás é o dedo, tá certo? Então a mão é isso daqui. Você divide a cabeça em 3 partes. A primeira parte tem a palma da mão. A segunda parte você tem o resto dos dedos. E aqui, ó, para trás você põe o dedo. E a parte de cima não é nada, porque a mão é menor que a cabeça. Bom, você nunca conseguiu, agora eu li. Então, vamos dizer que essa palma da mão é aquela parte, tá? Você consegue fazer isso daqui, ó. Se você conseguir fazer isso daqui, você consegue fazer a mão 3D. Você conseguir fazer esse paralelograma. Quer ver, ó? Agora, a outra parte da mão é essa daqui que tem o mesmo tamanho que a outra, só que você vai dobrar ela, né? Então, divida um pouquinho menor que o meio, ó. Pronto. Já dobrou. Você acabou de dobrar assim, ó. E esta parte é quase o mesmo tamanho que esta, viu? Então, quase no meio. Então, esta parte vai para cá. Só que eu vou fazer até o meio. E essa parte eu coloco para cá. Esse é o truque. Oh, que pena. Que pena que você vai sair para desenhar. Segue meus vídeos, me segue e assista os vídeos. Vai te ajudar um monte. Tá certo? Vai estudar. E volta a desenhar assim. Aí está, ó. Aqui vai ter o sorriso. Até mais, artista. Vai estudar. E aqui, ó, está a mão. Tá vendo? Só que a mão tem 4 dedos aqui, né? Ó, 4 dedos, ó. 1, 2, 3, 4. E esse é menor. Obrigado. Então, eu vou dividir mais ou menos no meio, um pouquinho mais para lá. Divido no meio. E aqui eu deixo um pouco menor. E olha o que você tem aqui. 1. A mão já está aí. Agora, se você está do lado do polegar, você tem que fazer o polegar. Então, entende? Ó, você não fiz os dedos. Na verdade, eu dividi. O problema é que você vai fazer os dedos. Aí atrapalha. Você faz a divisão. Eu tenho essa aula completa de mãos, tá? Aqui é um triângulo, ó. Para a parte de trás, um triângulo, viu? Bem aqui, tem um canhãozinho que vai disparar. Vai disparar. Desse canhãozinho, você faz o polegar que está indo para trás. Aí ele vai ficar assim. Tá bom? Assim, desse jeito. Vamos apagar isso daqui e deixar ele mais caprichado, assim que eu achar a borracha. Ué, perdi a borracha? Sem borracha eu não posso apagar. Só um pouco. Achei uma borracha aqui atrás. Ótimo, ó. Apaguei. E agora só reforço o que é importante. Ó, tá aí. Então, aqui é a mão fechada, tá? O segredo, então, é isso daqui, ó. Tá aqui, né? Assim. Aí você vai começar a trabalhar isso de uma maneira melhor, certo? Deixa eu diminuir essa parte aqui. Entendeu a ideia? Vamos voltar ao traje? Isto
o que o Nicolas está falando é que aqui, nesta parte, tem um monte de ossos, muitos, o lunar tem um monte de ossos, os carpos, tá? O metacarpo é uma parte do dedo, ele está aqui. O metacarpo está aqui, o metacarpo está aqui. Então, você tem o metacarpo do indicador, do dedo maior. Depois você tem a primeira falange, segunda falange, terceira falange. Aqui só tem o metacarpo, que fica bem aqui, primeira falange, e a segunda falange que está indo para lá. É isso que ele está falando. Obrigado, Nick Art. Vamos para cá, tá? Aqui é o importante. Então, eu dividi, ó, caixa torácica, peitoral e quadril. Valeu pela participação. E aqui é o quadril, né? Tá certo. Vamos ver. E aqui é a cabeça. E eu fiz no chute, de uma forma livre, sem medir. Se eu quisesse medir, eu faria o seguinte. Daqui até aqui, eu marco no meio, aqui é o peitoral. Daqui até aqui, eu marco no meio e aqui é a cabeça. E, vamos fazer a cabeça. Peraí. Deixa eu mostrar onde a gente estava, né? Vamos para o livro? Aqui é a aula de cabelos, né? Cabelo, mãos, a aula que eu estava mostrando, ó. Tem várias técnicas de fazer mão. Eu mostrei essa técnica aqui. Vamos lá, ó. Técnicas de mão, técnicas de pé. Vamos lá, a gente está fazendo trajes. O nome do livro é Compêndio de Desenho. Então, a gente compendia os melhores artistas do mundo todo, várias técnicas para ajudar esse vídeo de referência. Então, é Compêndio de Desenho. Achei. É isso aqui que a gente está falando. Vamos começar com os trajes, tá bom? Para fazer o traje, nós temos que saber proporção, porque o traje envolve uma ciência chamada ergonomia. Tenho 4 livros, acho que tem uns 2 ou 3 já reservados. E eu vou fazer mais 4 agora. Vamos lá. Aí, nós vamos ter que prender isso daqui no corpo. E você sabe, bem aqui, nas costas, vai ficar o cilindro. E olha, aqui é a coluna lombar, torácica, cervical e aqui é o crânio. Certo? Obrigado por me seguir. Aqui é a mandíbula. A distância daqui até aqui, na metade, fica a orelha. Bem aqui. Se eu colocar bem no meio, eu tenho o olho, o nariz, esta volta, ó. Esta volta, assim, ó. No meio, olho. Daí eu fiz essa volta, porque o olho é um Vzinho, assim, tá certo? Daqui até aqui, bem no meio, vai ser o nariz. E aqui, ó, é a mandíbula. Daqui até aqui, se eu dividir em 3 partes, a parte de cima é a boca. Então, o artista tem que aprender a dividir em 3, em 2, o resto dá um jeito. Cervical, beleza? Tá. O peitoral é do pubis até aqui, bem no meio. Aqui é o peitoral. Se eu dividir do queixo até o peitoral, bem aqui, você tem a clavícula. E o ombro fica abaixo da clavícula, bem aqui. Vamos colocar o ombro mais para frente e o outro ombro para lá, que eu estou fazendo meio virado. Olha como está dando forma, né? Bom, aqui você tem o trapézio, que vai em direção à nuca. Wilton, você tem alguma dica para desenhar retratos? Como repassar as medidas para o desenho? Eu já dei aula disso. Vamos fazer o seguinte. Monteiro. Domingo, a que horas você tem disponibilidade? Aí eu faço uma aula só disso. Vai pensando, me fala o domingo, a que horas tem disponibilidade. Eu vou dar uma aula às 18 horas, que vai ser continuação dessa aula, tá? A gente vai entrar em armaduras. Domingo às 18 horas. Mas se eu disser qual horário você tem disponibilidade, a gente consegue separar. Eu marco aqui e te mostro. Pode ser? Não vou falar amanhã e nem depois da manhã, porque eu dou aula de manhã até a noite. Aí não vai dar tempo. Pode ser? Tá bom. Então, às 17 horas. 5 horas quer dizer 17, né? Não 5 da manhã. Se for de 5 da manhã, não tem problema. Eu faço uma live às 5 da manhã, até às 6 ou 6 da manhã, enquanto passo o café. Você quer dizer 5 da manhã ou 17 da tarde? Ou 5 da tarde? Que eu posso dar de manhã também, não tem problema, eu tô acordado. Ah, tá, beleza. Então, à tarde. Eu tô ativo às 5 da manhã. Menos hoje. Ontem aconteceu umas coisas aqui e eu fui dormir meio tarde.
porque um cachorro caiu na canaleta aqui na frente, sabe? Aí eu fui salvar o cachorro e é descer a canaleta de escada, é subir a canaleta de escada, é correr atrás dele de um lado, é correr atrás dele do outro. Aí minha esposa também desceu, aí tentou bloquear, ele passou por ela e ele preso lá na canaleta, querendo sair, não conseguindo sair. Nossa, que tragédia. Ele tá salvo já, não se preocupe, ele tá bem. Não sei quem que jogou ele lá, que cachorro que é esse. Aí tá. E a água correndo, meu Deus, foi difícil. Aí eu fui dormir tarde, né? Porque sabe a adrenalina, né? A gente fazendo isso à noite. Fazendo à noite, daí a adrenalina. Aí a minha esposa falou, desculpe meter você com essas coisas, ter tanta pena de cachorro, mas eu falei, não, isso é uma aventura. Eu tenho coisa para contar para meus alunos, olha só, agora eu tô contando, né? Que bom. Como meu filho, descobri que ele está na Inglaterra agora, que bom, legal, ele está na Inglaterra, deixa eu contar para todo mundo, estou feliz. Opa, bom, cara, tem algumas dicas para quem quer começar a desenhar, mas não sabe nada sobre desenho? Sim, Henrique, traço. Deixa eu mostrar. Aqui. Bem aqui. Eu sei que a nossa aula meio atrasa com essas coisas, mas é muito importante essas perguntas, porque a participação é bem importante. Ó, você tem que primeiro melhorar teu traço. Você pode desenhar coisa bonitinha, rosto, boneco, gatinho, o que você quiser. Eu vivo de desenho, Junins. Eu ganho a maior parte do meu dinheiro, eu ganho com desenhos. Mas aulas eu ganho muito pouco. Aqui, por exemplo, estou dando de graça. Mas quando eu vou dar na escola lá, é bem pouco. Se eu parasse de dar aulas, eu ia ganhar muito mais dinheiro. Porque desenho dá bastante dinheiro, tá? Desenho, pintura, dá muito dinheiro. Mas eu não paro, primeiro porque você tem uma segurança. Sempre tem alguém querendo aula. E segundo, é porque é muito legal. A gente fala com muitas pessoas, a gente ajuda tanta gente. É tão bom. Então, a gente aceita ganhar menos porque a gente está fazendo uma coisa muito grande. Tipo, você faz uma arte, você ganha, você gasta, não é grande. Wilton, falando sobre isso, como começar a trabalhar com desenho? Eu queria muito, mas não sei por onde. Bom, procure um agente, agenciado, agência de desenho. Então, a pessoa vai começar a te colocar no mercado. A outra coisa que você pode fazer depois você treina isso daqui. Tem que treinar essas coisas, tem que treinar teu traço. Depois treina elipse. Tem que treinar elipse, tá bom? E você tem que treinar essas coisas. Você tem que ter um braço bom para fazer isso daqui, ó. Para fazer retrato, tem que passar por isso. Proporção de rosto. Tem que passar por isto. Tem que passar por essas coisas, tá? Para fazer a proporção de rosto. Tem uma coisa que você pode começar a fazer que é... Escreve aí. E pesquisa aqui no TikTok, no Instagram, no Facebook, qualquer rede social, mas qualquer rede social. Pesquisa a seguinte palavra. Assim, com 2 M's. Commissions Open. Tá? Pode colocar underline, se quiser. Pode colocar tudo junto. Pode colocar separado. Pesquisa os 3 jeitos. Tá bom, Monteiro? E a outra é você procurar pessoas que te agenciem. Pessoa que agencia é gente que vende o teu desenho, que recebe uma porcentagem por isso, tipo 15%, 10%, 20%, entende? As pessoas que agenciam, eles te ajudam você a entrar no mercado de trabalho. E o ganho deles é uma porcentagem de todas as suas vendas. Tá bom? É assim que você vai começar. Mas se você não quer confiar em agentes, se você não confia numa outra pessoa, começa por aqui, ó, Commissions Open. Dá uma olhada como funciona. Você vai descobrir, Monteiro. Vai sim. Vamos lá. E sobre retrato, amanhã às 17 horas. Tá bom. Eu tenho que marcar aqui. Amanhã, 17 horas. Retrato, e 18 horas vai ser aula, tá? Amanhã não, desculpa, domingo. Amanhã eu vou estar dando aula presencial e não vou conseguir. Obrigado, isso mesmo. Domingo. Obrigado, Jonentes. É domingo, acabei de ler, você também me corrigiu. Bom, aqui está o corpo. O braço vai até o pubis, metade é o cotovelo. E aqui está o braço. A proporção é muito importante. Vou fazer a mão fechada assim, né? Não, a mão aberta assim, ó. Ele vai apertar a mão de alguém. Pronto. Ela, né, no caso. Aqui, ó, chama-se esternocleidomastoide. Vai até a clavícula que fica ali na frente. Lembra da clavícula, né? Então, esternocleidomastoide. E esse daqui é o esternoioide. Então, tem o esternocleidomastoide, o trapézio e o esternoioide e o pescoço está feito. Aqui está a pessoa. Beleza? Tá. A gente vai ter que prender o cilindro neste corpo. E para prender, a gente faz isso aqui, ó.
Isso daqui é a alça da mochila. Do outro lado, a alça da mochila. Então, esse é o começo. Estamos colocando a alça. Aí está. Esta alça é o seguinte. Ela vai ser o suporte do cilindro, tá? Deixa eu mostrar. Aqui. Pronto. Ó. Esta alça é a alça do mochila para prender o cilindro. Tá vendo o cilindro preso? Desde os 5 anos de idade. Eu desenho há muito tempo. Eu sempre sabia que ia ser artista. Mas existe uma ideia, acho que era 20 mil horas, eu não lembro quanto, que se você treinar todos os dias durante 1 hora, em 5 anos você se torna especialista no que você estiver treinando. É uma ideia meio falsa, né? Mas é um bom incentivo. Acho que é 5 mil horas, não lembro quanto que é. Aí você chega no nível técnico em alguma modalidade. Como eu tenho um conhecimento de diversas áreas, eu treinei muita coisa diferente. Então, eu não sou bom em uma coisa. Eu sou bom em várias coisas, então não sou muito bom, porque eu não especializei só numa coisa. Se você usar a sua vida inteira treinando só uma coisa, você vira um mestre dos mares naquela coisa. Eu sou um mestre dos mares na perspectiva. Entende? Então, se você treina só corpo, você vira o mestre dos mares em corpo. Ok? A Ana, pintura facial, ela treina muito pintura facial durante horas e horas. Segue ela, tá aqui, tá? Vai procurar ali nos membros, segue ela que você vai ver as pinturas faciais. Ela tá treinando. Então, ela vai se tornar mestre, especialista em pintura facial. Como eu treino de tudo, pintura facial, escultura, eu não me torno um mestre na coisa, me torno só um especialista. Certo? Tem essas ideias. Ó, esse é o objetivo da Ana. A Ana falou aí, segue ela. Ela faz isso daí. Ela também acho que participa de eventos e tudo. Então, ela é a pessoa. Eventos. É outra forma de se ganhar dinheiro com arte. Falando em retrato em eventos, ganha muito dinheiro. Então, daqui, ó, cintura, aqui está as costas. Esta distância, eu faço uma linha de simetria. Linha de simetria, traço ponto, traço ponto, traço ponto, traço ponto, traço ponto, linha de simetria, não é código Morse, linha de simetria. Obrigado, estou desenhando também no papel. Oba, é isso aí, legal. Aí, ó, aqui está, mas a gente tem que variar, porque é o que eu falo quem faz arte digital, pelo amor de Deus, não abandone o tradicional. Por favor, não abandone o tradicional. Bola, porque você vai melhorar na arte digital se você for bom no tradicional. Aí está, ó, fiz o cilindro. Foi bem fácil, não? Oba, manda ver. Tá aqui. Agora, vai ter que ser uma aula rápida. O desenho não vai ficar tão bom quanto eu vou querer, mas vai ser rápido. Aqui vai ter uma válvula. Tá aí a válvula. Ó, fiz a válvula, igual uma garrafa. Ó a garrafa. É um garrafão. Também é chamado de garrafa. Tá aí ele. Perfeito? Tá. Bom, vamos prendê-lo. Nós temos que prender isso daqui na mochila. Então, aqui vai ter um suporte. Bem aqui. Esse suporte, ó, prendeu aqui e prendeu para o outro lado. Ó, prendeu dos dois lados. Aqui tá, ó. E tá encostado no suporte. Eu tenho que amarrar no suporte. Então, a gente vai costurar nessa altura aqui uma alça. Aí está a alça. Aqui a gente vai colocar um halo. Quero ver as mensagens, né? Risos. Vou assistir a Sal, já vi. Com esse professor fixo fera. Aí, valeu. Viver à base de Ctrl T não é vida, é verdade. Ctrl T é transformar. Aí é o Ctrl A, selecionar, Ctrl Z, voltar. Malu, kkk, verdade, Malu. Então, aí tem outra coisa, arte digital, ó. Nessa alça eu coloco isso daqui e coloco o extensor, o redutor, que estica, né? E você puxa assim, plá. Aí você prende bem isso aqui, ó. Tá bem preso. No halo, bem forte, está preso. É isso aí. Já prendemos o cilindro.
Daí, a arte digital, você tem camadas e com os filtros que estão surgindo, está facilitando muito. Então, quem tem domínio mais de tecnologia, vai mais avante. E a inteligência artificial já invadiu a maior parte dos softwares de desenho. Por isso, vocês têm geradores de desenho que fazem busca de inteligência artificial, que facilita muito mais. Então, a competição está tão acirrada que o preço da arte digital vai abaixar muito. Por isso, se você continua no tradicional e trabalha no digital junto, você vai estar muito à frente. Viver à base, já falei? Verdade, Manu. Já falou verdade, Manu? Beleza, aí tá. Ó, aqui tá a alça. Só que esta mochila você tem que prender no peitoral e na barriga. Você prende na barriga e no peitoral. Aí está. Então você prende esse suporte. Prender assim, ó, bem grandão, um couro bem grandão. E aqui no peitoral também. Aí você está bem preso em 3 pontos. Ou seja, é como se eu pegasse aqui o traje de mergulho, e eu poderia fazer isso aqui no traje de mergulho, prender aqui e prender aqui na cintura. E aqui eu vou colocar uma fivela de mochila, igualzinho de mochila, e prender essa alça e essa alça. E a segurança está completa. As mochilas de montanhismo também são assim. Eu uso muito o Ctrl+T, mas é muito ruim ter que ficar mudando as coisas. No Ctrl+T é tipo vício. Por exemplo, errou o tamanho da mão, seleciona, Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+T, aumenta, reduz, vira para lá, vira para cá, deforma, ou faz assim, e vai, nossa. Aí você faz uma linha aqui, ó, essa linha. Eu quero fazer essa linha aqui, né? Essa linha aqui. Aí você faz fora. Aí seleciona ela, Ctrl+T, leva aqui, deforma, tira, faz assim, Enter, e pronto, já tem a linha perfeita. Você faz a linha meio aleatória e fica perfeitinha ali, fica muito bonito. Eu vou mostrar isso depois na arte digital, né? Para quem não tem ideia. Tá, o traje, ele tem que ser bem fofo, muito fofo, sim, é tipo, bem fofo, não pode encostar na pele. Assim, você tem uma proteção interna e tem ela bem fofa assim. A pressão é a pressão atmosférica. Então aqui está, ó, a proteção, aqui você tem o colar e agora a touca. Você tem o capacete e a touca em volta do capacete. Tá aqui a touca. Aí você tem a máscara. A máscara já vem, ó, ela cobre o queixo. Dessa parte, ó, máscara, ó, fiz silicone. A máscara de oxigênio. E ele vai ter uma ligação do outro lado. Vou colocar do lado errado, desse lado, é do outro lado, tá? Vou colocar do lado errado. Que ele vai em direção à alça. E da alça, ele já tem a ligação, a proteção ali dentro, para não ser queimado, até o cilindro de oxigênio. Aí tá. Daí, você tem um outro tubo que vai para lá, né? Aqui tá preso, tá aí, ó. Saiu dali. Que mostra a pressão que é colocado... Como aqui, ó. Se fosse colocado aqui, ó. Colocado aqui, né? É colocado aqui na frente, para você ver o quanto de oxigênio ainda tem. Depois você tem que ter uma luva muito grossa. Aí está. Uma luva de forno. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Eu uso muito... Não, ninguém escreveu nada, né? Tá aí. Vamos colocar mais para cá, centralizou. Tá aqui a luva de forno. Essa construção que eu estou fazendo é muito importante, esse passo a passo. Porque é o pensamento que vocês vão ter, entende? Aí, ó, como eu falei, essa máscara vai estar presa com um visor de policarbonato à prova de fogo. Eu esqueci o nome dele, tá? É um polímero lá que é prova de fogo. Aí, depois... E também tem o traje antibombas, que daí vai ter algumas cleaver, proteções, são mais camadas de colocar. A pessoa fica muito mais grossa que isso daqui. Então você tem um traje que se ajusta no corpo, um traje que fica mais fofo, né? E é isso daqui. O que mais? Tá, próxima. Deixa eu ver que horas são, 18h47. Aí, Visi,
visivelmente louca. Visivelmente louca. Eu devia ter lido tudo, daí eu ia bater na hora que era visivelmente louca. Vamos ao traje espacial? Aqui. Beleza. Ó, o traje espacial, ele vai ter algumas fases. Trajes espaciais. Eu não vou achar aqui, só vou pegar aqui a referência no computador para mostrar para vocês. Ali. Ó. Aqui está a mochila, os cilindros são embutidos, ele tem o compensador, mas ele vai ter muito mais coisas. Aqui é pressão positiva, tipo 2 atm, 3 atm, 8 atm, a cada metro vai aumentando mais, então vai ser progressivo. Então você vai lá no fundo, você vai ter 12 atmosferas, e 12 atmosferas, se você abaixa muito, uma pessoa pode morrer, entende? É coisa assim, nenhum veículo, um batiscafo não aguenta, entende? Daí tem que ser o traje de mergulho assim, a pessoa mergulhando. Tá certo? Aí o corpo se adapta, ele se adapta mesmo. Só que se ele dessa profundeza subir muito rapidamente, ele tem uma descompressão. É a descompressão explosiva. Aí ele explode. E é disso que eu quero falar. A ATM é a atmosfera. A atmosfera é a pressão que fica em volta de você no nível do mar. Como eu fiz com a bexiga. Eu apertei até ele estourar. Ele estourou quando eu apertei, tá? Vou fazer de novo, peraí. Não consegui, aqui tá estourado. Vou tentar de novo. Consegui. Aqui. Então, o nosso corpo é isso daqui. Nós temos pressão. Quando a tua pressão tá baixa, você tá com pressão baixa, é porque isso aqui tá meio murcho. Quando você tá com pressão alta, isso aqui tá muito apertado. Isso tem a ver com o teu sangue, sabe? Nas veias e coisa tal. Tá muita pressão. Então, quando tá muito... Vamos dizer que isso aqui é pressão baixa. Vamos dizer que a pressão alta é eu colocar mais ar. É pressão alta, tá? A atmosfera faz pressão nessa bexiga. Pressão. Atualmente, a nossa pressão, ela está equiparada com a pressão atmosférica. A gente está vivendo aqui, entende? A gente não explode nem implode. Implodir é a pressão do fundo do mar, que aperta, está apertando. Em todas as direções. Quando você vai para baixo da água, em todas as direções. A pressão, ao contrário, é quando eu encho mais isso daqui. Vamos encher. Quanto menos atmosfera, você sobe na montanha, sobe no Everest, a pressão começa a rarear. Aí você precisa de um traje compressor e oxigênio para conseguir respirar, porque tem menos oxigênio. Fala, Wilton, boa noite. Você tem superdotação? Você sabe de muitos assuntos diversos. Eu adoro ler, Luiz Gustavo. É isso. Você também acha que eu adoro ler, né, Gustavo Pérez? Então é muita leitura. Eu leio muito ficção científica também. Eu li muita coisa de mar também. Eu gosto de seguir essas coisas. Se eu vou para o espaço, aquele balão pequenininho amplia desse jeito, porque a pressão no espaço é zero. A diferença de pressão do espaço até da Terra é menor que da Terra até o fundo do mar. Mesmo assim, a pessoa pode explodir, entende? Então, isso daqui, se você enche demais o balão explode, não é? Porque aqui, esta borracha não vai aguentar a grande pressão. Você consegue sobreviver no espaço uns 30 segundos sem traje espacial. Você tem que fechar os olhos bastante, fechar o nariz assim e fechar a boca. Aí você vai na direção que você tem que ir e com a mão esquerda você liga o ar, fecha a porta, você consegue sobreviver. Certo? Então, mas se você ficar muito tempo, a tua pele começa a romper, teus vasos começam a romper, seu olho cresce, você explode. Você explode. Então, é como se fosse baixíssima pressão. Sabe quando a gente fica com baixa pressão, né? No caso, o teu corpo explode. Enfim, a tensão é demais. A tensão é demais. Tá, então, quando você vai para o espaço, você tem que se proteger da pressão. Então, você precisa de uma roupa que contenha o teu corpo. Então, você tem a roupa primária, você tem a segunda camada e você tem a terceira camada. Na primeira camada, você tem que proteger a temperatura. Essa daqui é depois. Na parte de dentro do seu corpo, pé, cabeça, metade, pubis. Aqui é a cabeça, ombro. Então, você vai vestir uma roupa, uma camisa, e nessa camisa
você vai passar umas mangueirinhas, aquelas de mangueirinhas, sabe, que a pessoa coloca no hospital, que passa o remédio que vai na veia e vai injetando, sabe aquelas mangueirinhas de borracha? Eu estou fazendo recrutamento de desenhistas para o meu jogo. Posso falar sobre? Beleza. Então, ó, vou parar. Você tem... Consegue escrever? Escreve. Vai escrevendo. Eu não preciso parar, né? Você não vai falar, você vai escrever. Cara, besta que eu sou. Ó, o Trap Pirata vai recrutar pessoas para desenhar para ele. Olha, se der lucro, vocês querem porcentagem de lucro, tá? Beleza? Agora, se não tiver lucro, participe porque é legal. Vocês vão ter portfólio, beleza? Pode escrever aí, pode escrever. Nunca viu as mangueirinhas? Você está na cama, aí você tem um pacote aqui que tem um líquido, aí tem uma mangueirinha que vai injetar no teu braço e esse líquido vai caindo, pode ser soro, pode ser várias coisas e vai colocando no teu organismo. Então pode escrever, escreve isso sobre o recrutamento. Vai escrevendo recrutamento. Bom, aí ó, a pessoa tá com essa mangueirinha, passa por fora do corpo, para essa empresa, entende? Você costura no corpo, desse jeito. Pegar um papel aqui, ó, desse jeito. Você bota a mangueirinha, quero ver se tem um arame, peraí. Eu não tenho um arame para mostrar. Acho que essa mangueirinha seria até melhor, né? Só um pouquinho, vou procurar um arame. Então vocês podem fazer isso. Mangueirinha de aquário. Aquele mangueirinha de aquário. O nosso jogo se trata de um... não vou ler, peraí. Aí, depois eu leio. Ó, pega a mangueirinha, passa assim pela camisa, pelo pijama, né? Tem que ser aqueles pijamas de corpo inteiro. Assim. Pela calça. Essa mangueirinha vai passar um líquido. É um líquido refrigerado, entende? Ele vai costurar assim. Aí essa mangueirinha fica em volta de todo o corpo. Bem assim. E vai dando voltas. Aí esse daqui vai até uma caixa onde tem... É um líquido que passa aqui, tá? É um líquido que passa por ele. Vai passando por todo o corpo, vai dando volta. No corpo todo. Então se veste a roupa com a mangueirinha. Se veste o pijama com essa mangueirinha que vai em volta. Beleza? Aí, ó, essa mangueirinha vai em corpo todo. Daí essa mangueirinha sai, vai para dentro dessa caixa onde tem um motor de aquário. Aí ele passa, ele recebe uma energia elétrica que energiza o nitrogênio que faz voltar, e ele vai passando. Tem um refrigerador, desculpa, aqui tem um refrigerador, tem um nitrogênio refrigerador. Acho que é nitrogênio, não lembro agora, ou é flúor. Não lembro qual. É um líquido refrigerador, igual da geladeira. Então aqui ele resfria e passa de novo. Assim ele mantém uma temperatura constante, um resfriamento. Aí você pode regular a temperatura para o corpo sempre estar nessa temperatura, ele não congela. É uma temperatura que pode aquecer entende? É uma mangueirinha para manter a temperatura em volta do corpo todo. Vou procurar aqui para mostrar para vocês, espera aí. Ctrl A, traje, regulador de temperatura. Imagem. Essa peça foi inventada lá em 1950 ou 40 ou algo assim. Vamos ver se eu acho. Não tá aqui, não tá aqui. Com mangueirinhas. Tem para vender esse daí, né? Não é traje regulador de temperatura. Vamos ver qual que é um outro nome que eu posso fazer. Traje de temperatura para astronauta. É a primeira roupa que veste. Eu não vou achar. Eu só tô achando roupa de astronauta. Então, vou mostrar para vocês o que eu tô achando, né? Ó, tô achando esse daqui, mas não é esse daqui não. É uma coisa muito mais simples. E aí vai ter que ter essa maletinha, onde passa. É a primeira roupa... Aqui tá. Abrir imagem, uma nova guia. Ó. É cheio dessas mangueirinhas. É cooling. Liquid Cooling and Ventilation Garment. Tem para vender. Tem para vender isso daí. Deixa eu escrever isso daqui, ó. Liquid Cooling. O
que está escrito depois? Liquid cooling. Aqui. Liquid cooling. Não, é aqui que eu estou escrevendo, né? Liquid cooling. Como que é a roupa em inglês mesmo? Como que era a roupa? Trap? Não. Camisa, Nicolas, shirt. Eu vou procurar shirt. Eu tenho que comprar camisa também. Aqui, ó. Tem para vender. Só que não é só a camisa. Tem que ter o cooler. Ó, imagens. Então, se vocês... ó, o traje completo, o pijama que eu falei. Ó, tem esse daqui também, ó. É bacana, né? Aí vocês não sofrem. Vocês sentam, ficam trabalhando no calor demais, né? Vocês ficam trabalhando com isso daqui. E ó, o caninho, ó. Esse caninho que você liga no motorzinho. Clothes, obrigado. Valeu. Mas eu quis pegar o shirt porque tem para vender. Eu queria mostrar, ó, a caixa que eu falei. E aí tem que ter... pode ser uma caixa de gelo com motorzinho, vai circulando e vai resfriando o teu corpo, você não passa calor. Então, se você vai andar no local muito quente, aquele sol muito quente, você vai viajar, com essa camisa, ó, tranquilidade. O do astronauta aqui, ó, ele é bem mais assim, entende? Passa por todo ele. Aí ele mantém a temperatura. Essa é a primeira roupa, assim. A gente sofre menos. E o preço dele é meio carinho, acho que é R$700, uma coisa assim. Mas é isso aí, ó, shopping. É nesse momento que eu vou receber o corte para estar mostrando coisas. Cadê ele? Ah, não, peraí. Eu sei que tem, mas não tô achando. Não é esse, não é este. Eu não vou achar. Já sei. Vou clicar neste. Ó, $210, R$1.000. Claro que tem que ter a maletinha, tem que ter aquela que tem um motorzinho de aquário. E você pode montar também, vocês já viram como que é, né? Vocês podem pegar a mangueirinha de aquário e passar pelo corpo, ou aquela outra lá que é meio borrachudo, né? Que a gente usa no médico, né? Aí você costura com ele assim na roupa e pronto. Viram? É isso que eles usam em volta. É bem isso. E depois é colocado o capacete. Aí o capacete que é bacana. Pelo seguinte, você tem a cabeça. Aqui está a cabeça, aqui está a orelha, na metade fica o olho, aqui está a boca. Você tem a touca, você tem que vestir a touca, né? É claro, tá aí. O rosto fica livre. Em volta dele eu vou fazer essa oval assim, ó. Tem que ser bem grandona. Então, quando vocês forem fazer um capacete, vocês já sabem. Vocês vão ter que comprar uma esfera de acrílico maior que a cabeça de vocês. A cabeça de vocês mede de uns 23 a 27 centímetros. Então, vamos escrever 26 centímetros aqui. Então, isso daqui tem que medir aproximadamente de 30 a uns 35 centímetros. Tá certo? Pode ser maior também. Beleza? Uns 35 centímetros. Mostra o setup. Bom, 35 centímetros. Vamos lá. Aí vocês vão ter que procurar esfera de acrílico para montar o capacete de vocês. Esfera de acrílico. Por que eu estou falando isso? De 40 centímetros já está bom. Imagens. Ó, é essa daqui que vocês vão comprar para fazer o capacete. Aí vocês, vê, ó, ela tem essa ligação, certo? Essa parte da ligação, vocês vão deixar bem aqui, ó. Assim. E essa parte vocês vão cortar para ligar no corpo. Olha, já está surgindo. Viram? Então, vocês compram isso daqui, a cúpula de acrílico, de 40 centímetros. Ela vai custar bem carinha. Vamos procurar oferta, né? Procurem oferta. Tá aí. Fazem isso daqui. E depois, vocês vão revestir isso daqui. Com o quê? Pode ser lona. Vocês podem colar a lona. Aí vocês colhem a lona, fazem um corte e vão colando em volta desse jeito. E é legal, porque vocês estão mexendo com materiais.
E olha, já fez o capacete. Não funcionou? Acho que funcionou, né? Aí, claro, vocês vão fazer outras coisas para deixar o capacete bem legal. Tipo, é o projeto de vocês, né? Vou mostrar alguns capacetes aqui, ó. Aqui. Capacetes. Ó, o traje espacial. Você tem esse capacete aqui, por exemplo, né? Vamos colocar uns capacetes. Aí você pode colocar uma lanterninha. Pode ser esse tipo de lanterna. Deixa eu ver se tem uma lanterna aqui. Eu sei que tem. Aqui, ó. Vocês prendem essa lanterna do lado do capacete, com cola quente, alguma coisa assim. Aí é só clicar. Aí vocês têm as luzes. Vocês fazem com isopor a escultura e cola com cola de isopor essa estrutura e coloca aqui dentro, voltando os botõezinhos para a lateral, ó. Vocês encaixam aqui, plop, e já tem a luz de um lado e a luz do outro lado. Viram? Funciona, não funciona? Isto é moda criativa. Daí vocês criam o capacete que vocês quiserem. E vamos mostrar os capacetes agora. Criativa. Desculpa escrever tudo torto, mas é que eu estou segurando isso daqui, mas... vocês entendem, né? Vamos lá. Vou colocar aqui esse daqui e mostrar alguns capacetes. Aí vai. Nossa aula acabou. Beleza. Amanhã a gente vai... Amanhã não, domingo a gente vai fazer... Todo mascote é feito com esse material? Não. Não. Esta é eu que estou dando a ideia. A criatividade de vocês, parte de vocês, na pintura. Normalmente o mascote, a cabeça é feito de papelão, tem um material espuma, tem... como que é o nome daquele negócio aqui? Aquele emborrachado que tem tapete para criança, que eles cortam. Tem vários materiais. Você pode fazer com papel machê, o mascote para deixar aquela cabeça redonda. Isopor, você esculpe o isopor, a gente esculpe uma bola de isopor e esculpe dentro, você cata o isopor do lixo. Eu cato muito isopor do lixo, ó. Eu tenho essa escultura, eu tenho ali, ó, a cabeça aqui, ó, montando já aqui, tá vendo? Viu? Então você monta as coisas. Eu tenho mais isopor que eu catei ali, para fazer mais esculturas. Eu não acho que vale a pena, mas é chique, né? Você ter uma lapiseira dessa. É uma lapiseira de 60, 70 reais, né? Então, capacete. Então, para fazer isso daí, você pode ter materiais alternativos e só pesquisar, você vai ver um monte de gente fazendo. Não use isso daí, tá? Isso daí é pro capacete que eu mostrei, porque o grande problema do capacete é você fazer o acrílico curvo. E eu achei que essa é uma opção boa, né? Porque olha só. Olha o acrílico aqui, ó, tá vendo? Se eu escrever capacete de astronauta. Esse aqui é fácil, é só pegar um acetato e encurvar, ou um acrílico e um ar quente, fica bem fácil. Ó, desse daqui. Isso aqui é criativo, isso aqui não existe, é ficção. Mas percebe? Vocês estão vendo novamente a questão da esfera. Como fazer esta esfera? Ó a lanterninha que eu falei do lado. Tá vendo? Ó? Aqui foi feito essa peça e a lanterna encaixada ali. E por que não posso dizer que essa lanterna encaixada não seja essa daqui? Hein? Porque isso aqui é um acessório. Isso daqui, ó, para falar nisto, é um colete duro. Então, é uma armadura rígida. Olha, a cinta presa, olha. Ele sofre todas as questões que a gente tinha visto antes, mas com ombreira fixa, com coisas que fica flexível e rígido. É um design muito bonito, não é? Para fazer. Então, vocês têm uma mistura de coisas aqui. Olha, o traje espacial real é assim. Porque é um monte de camadas. Ela não é fixa, essa é flexível. O primeiro traje espacial feito, o primeiro homem que foi à Lua, foi um russo. Quando, acho que o Tostov, que tinha ido, não lembro o nome dele, quando ele saiu no espaço, houve uma falha. O traje dele expandiu igual um balão. Ele ficou muito largo. Ele não conseguia entrar na nave novamente por causa de ter ampliado. Ele pensou que ele ia morrer. E como ele pensou que ia morrer, gente, foi um desespero. Ele conseguiu encaixar depois, ele conseguiu esvaziar a pressão,
Não lembro se ele fez um furo no traje, não lembro como ele conseguiu diminuir a pressão interna. Mas ele conseguiu se safar, entrou na nave e conseguiu voltar. O primeiro homem que foi para a Lua. Para a Lua não, que ficou no espaço. O primeiro homem no espaço. Ele passou por uma perenga ali. Isso a gente só soube depois. Aqui está ele. Não foi o homem que fez um Eva no espaço. Eva é no espaço, mas eu tive que colocar no espaço porque Deus fez Eva, pode ser que caia nisso, né? Então, ele ficou flutuando. Eva é quando a pessoa fica no espaço flutuando, tá? Então, não foi o Yuri Gagarin. Ia entrar em Eva. Não é o Eva que eu quero. Não é o Yuri Gagarin que foi. Foi esse carinha aqui, ó. A primeira caminhada espacial. Esse traje aqui é a foto antes de acontecer esse acidente. Ele ficou tudo inflado, igual um balão. Aí ele não conseguia entrar. Depois resolveram isso. Então, se fosse um traje em forma de armadura, não teria esse problema. Que é um outro tipo de traje. E é por isso que é tão grosso. Só parece... Gente, o cara parece estar enliado com um monte de tecido. Foi um desespero mesmo. Então, para chegar nesse traje... Esse traje, ó, é um traje que estão fazendo agora. Esse traje é com colete. É real esse daqui. Esse aqui não é aquele traje que eu mostrei que é mais flexível. Ele tem partes rígidas de metal e partes mais flexíveis. Então ele tem as duas partes. E é revestido com esse tecido aqui, que é para proteger contra o calor. É branco para não aquecer demais, é para refletir. Então esse traje é um traje novo que estão fazendo. Que é uma armadura. E a gente vai ver a armadura no domingo.